Glória a Deus por mais um dia de graça que nos oferece, para então podermos aprender mais com Ele naquilo que são as suas palavras que estão na Bíblia. E eu agradeço pela tua disposição, pelo teu bom zelo de querer aprender conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre o valor de nós que há em nós recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Sabemos que a interpretação que podemos fazer das Santas Escrituras é aquela que o Espírito Santo nos permite fazer. Não podemos interpretar as Escrituras conforme nós pensamos. Por isso é que hoje, na graça que nos é dada por Deus, vamos mergulhar nas Escrituras. Estamos no livro de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Estamos no livro de João, capítulo 1, nos versículos 12 e 13. A Bíblia declara: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais, repito, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Querido amado, quando nós compreendemos quem Cristo é, que obras esse homem realizou por nós, não devemos permanecer como simples ouvintes da palavra, mas devemos sim tomar uma decisão, devemos dar passos, e esses passos não se devem limitar em irmos à igreja, em carregarmos uma Bíblia nas nossas mãos, em ouvirmos a palavra, mas sim de confessarmos com a nossa boca, e só através dessa confissão é que nós podemos passar ao passo do batismo. Se eu compreendo que a partir do momento em que eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a partir do momento que eu compreendo que a minha vida deixou de ser, ou deve deixar de ser, aquela que eu estou acostumado de ter, então eu devo tomar a decisão de me apresentar ao Senhor, dizer que eis-me aqui. E esta apresentação é que vai definir o resto da minha vida. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu guardo no meu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, se eu sei que Jesus Cristo é quem morreu por mim na cruz, se eu sei que Jesus Cristo levou os meus pecados, e por que eu não então passar pelo batismo? Se eu guardar apenas este conhecimento em mim, mas não for batizado, não serei convertido. Então serei simplesmente um conhecedor das Escrituras, mas não um praticante. Por isso é que nós vemos que pessoas há que pregam muito bem, que falam espetacularmente da Bíblia, mas pelo facto de não confessar com a sua boca que eu creio que Jesus Cristo é quem morreu na cruz por mim, e Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, estas pessoas não podem orar a favor de alguém que está doente e crer que ela pode ser curada. Essas pessoas não podem orar a favor das suas esposas, dos seus irmãos, dos seus primos, conhecidos, enfim, e crer que essas pessoas podem se tornar novas criaturas. Por quê? Porque a fé que elas têm é superficial. Mas quando nós ganhamos uma fé sólida, quando nós cremos e depositamos toda a nossa confiança nas Escrituras, então só assim é que nós chegamos a ponto de determinar alguma coisa e ela acontece. Então, o que aqui estamos a falar não é um nascer
na união de duas pessoas, que o pai e a mãe. Não é da vontade da carne em um homem desejar ir a fazer sexo com uma mulher, daí nascer um menino, então, e este tornar-se filho de Deus. Não. Esse nascer é espiritual. Por isso é que nós, quando batizamos alguém, vimos que aparentemente nada acontece. Mas no espírito, no mundo espiritual, aqui diz que essa pessoa, a partir desse momento, torna-se filho de Deus. É cadastrado, então o seu nome é escrito no livro da vida. O seu nome é escrito no livro de filhos de Deus. Querido amado, saiba que ainda neste livro de João, no capítulo 3, fala de uma situação que muitas vezes, conforme dizia, pessoas que têm bom entendimento das Escrituras, mas a falta de revelação, a falta de entender o profundo daquilo que eles lêem, porque eles ficam simplesmente superficiais, então ficam perdidas. Aqui a Bíblia declara no livro de João capítulo 3 que Jesus Cristo certo dia encontrou-se com um homem que se chamava Nicodemos, mas eu vou ler o texto para que tu entendas melhor, que diz assim, João 3, começamos no versículo do versículo 1, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és alguém, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Não, uma introdução bonita. No versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí está. Essa é uma pergunta carnal. Porque, logicamente, nenhum homem, mesmo já um bebê que acabou de nascer, não pode voltar no ventre da mamãe. Mas isso aqui, tal como eram coisas espirituais, então não entendeu. O renascer de um homem é a mudança de atitudes, comportamentos, maneiras e tudo quanto fazia parte de si na sua vida antes de receber Jesus Cristo, antes de ser batizado. Então, aquilo que nós praticávamos antes de ser batizados, se eu era fumador, depois de me batizar, não devo fumar. Porque no mundo do Senhor das alturas não entra essas coisas. Se eu antes era bêbado, mesmo que se diga, porque muitos dizem assim, eu bebo socialmente, isto não vale neste mundo que nós já fazemos parte. Nós nos tornamos nova criatura. Uma nova criatura quer dizer que tudo é novo, já não pode haver nada do passado. Então, quando Nicodemos, este que era príncipe, pessoa que muitos davam ouvido, um bom conhecedor das Escrituras, essa pessoa que muitas vezes também podemos ter no nosso meio, um sociólogo, um poeta, um presidente, um ministro, sei lá qual o cargo que a pessoa pode ter. Este homem, porque o que lhe disseram é algo que não fazia parte do seu entendimento, não sabia o que é renascer, isso perturbou a sua mente. E como muitos ficamos perturbados, mesmo já nós sendo pessoas que vamos à igreja, fala-se de coisas que não fazem parte da vida daquele que renasceu. Mas nós não entendemos, nós complicamos as coisas, achamos que é exagero. Aqui também
Nicodemos estava a achar que fosse um exagero. Mas então, Senhor, qualquer um de nós talvez pudesse questionar também a Cristo desta maneira. Mas Cristo disse o quê? Vamos lá para o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ponto. Então, se não nascermos da água e do Espírito, se não formos batizados e recebemos o Espírito Santo, não podemos entrar no reino de Deus, porque neste reino de Deus, as pessoas que nelas perseveram são aquelas que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, deixaram-se batizar e começaram a andar no Espírito, começaram a entender as coisas de Deus espiritualmente. Então, tudo quanto era interpretações humanas, maneira lógica de homens, deixou de fazer parte das suas vidas. Por favor, meu irmão, minha irmã, não te limitas em ser uma boa entendedora, mas precisas tomar uma decisão de passar pelas águas e você receberá o Espírito Santo, que poderá ser o selo que estará em ti, que poderá dar segurança de que quando você orar, Deus vai atender. O Espírito Santo é que dá o entendimento, a confiança de você determinar uma coisa e esta coisa acontecer. Não por magia, mas sim na vontade de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador, isso não acontece, e aí depois nós renascemos, assim sendo, mas isso não acontece fisicamente, isso acontece espiritualmente. Por isso é que nós verificamos que pessoas há que depois de se unir verdadeiramente com Cristo, isto é, depois do batismo e a confissão, essas pessoas mudam. E começamos a nos questionar, mas esta aqui não foi aquela que era mulherengo, esta aqui não é aquela que vestia mamén, que era de cabelos tão longos. É, porque há transformação. E se alguém está em Cristo e essas mudanças não se manifestam, então precisa se questionar. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo você, minha irmã e meu irmão, que está ali e que esteve ali com bom gosto de ouvir estas palavras que parecem ser loucura, mas que se transformam a vida das pessoas. Se transformou a mim, por que não a ti? E se eu creio e eu determino alguma coisa, acontece, podes também crer, podes determinar e a coisa vai acontecer. Vamos aprender na próxima lição a importância de nós crermos, a importância de sermos batizados em Cristo Jesus. Muito amor e paz é que nós desejamos a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém.